Olá! O tema que vamos abordar hoje é a salvação. Um tema pertinente, muito importante, principal do contexto bíblico, porque toda ação de Deus é para salvar a humanidade. Nós encontramos isso no resumo do Evangelho, que chamamos de resumo do Evangelho, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, ou seja, o motivo de Deus trazer a salvação, de oferecer a salvação, é porque nos ama. É o que nos atesta 1 João capítulo 4, versículo 8, onde ele nos diz, que Deus é amor, Deus é ágape, o amor incondicional. É aquele amor que não impõe condições, nos ama e nos oferece a opção de estar salvo, de viver tranquilo, descansando nele. E Paulo diz que o amor de Deus não é um amor teórico, um amor poético, um amor apenas na letra, mas é um amor prático. E isso ele nos atesta lá em Romanos 5,8. Romanos 5,8, Paulo nos diz, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ele provou o seu amor para conosco, mesmo sendo quem nós somos. Essa é uma das maiores provas que temos do amor incondicional de Deus. Mas aqui, queridos, a questão é, você está salvo em Cristo Jesus? Se sim, tem certeza disso? A questão é, a segunda questão, você tem usufruído desse benefício, dessa bênção de estar salvo? São perguntas que vão nortear os próximos vídeos que vamos aí trabalhar no nosso canal. E você vai poder estar por dentro desse assunto, acompanhando os próximos vídeos que serão feitos. Mas hoje, vamos tratar um pouquinho a respeito da certeza da salvação. Você está certo que está salvo? Você crê em Cristo? Você crê no Senhor Jesus Cristo? Você já confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você caminha com Cristo? Você pertence a uma comunidade de fé? Você tem certeza da salvação? Infelizmente, muitas pessoas têm caminhado dentro da igreja a longo prazo e ainda não têm certeza da salvação. Não se expande. Essa é uma realidade. Muita gente já tem longa carreira como cristão e como cristã e ainda não há uma certeza plena de estar salvo e estar salva em Cristo Jesus. É uma pena, É uma pena que isso ainda aconteça. Pode ser falta de conhecimento da palavra, pode ser falta de um envolvimento maior com Cristo, para se identificar, ter essa clareza, porque Paulo nos fala em Romanos que o próprio Espírito ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Paulo atesta isso para nós lá, nos levando a entender que uma vez que o Espírito Santo testifica com o nosso e nos dá o selo da salvação. É uma questão de relacionamento, é uma questão de entendimento, à medida que nós entendemos e nos envolvemos com Cristo. Agora, a certeza da salvação, muitas vezes, ela não é clara para muita gente, porque as pessoas ficam, às vezes, presas em pecados do dia a dia. E aí se perguntam, como eu posso estar salvo se eu cometo algum tipo de pecado na minha caminhada? Na realidade, o pecado ele não foi extirpado. Jesus, a partir da fé, nos dá a libertação do poder do pecado. Mas o pecado continua aí. Fato disso que João nos atesta lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, 8 seguintes, ele fala a esse respeito, onde ele diz, se nós dissemos que não temos pecado, nós somos os mais mentirosos. Nós somos mentirosos, a verdade não está em nós. Ou seja, nós cometemos sim pecado, ainda que estamos em Cristo. Ou seja, o fato de não cometer pecado é impossível para qualquer ser humano, porque o pecado não é a ação em si, o pecado é aquela origem nossa lá atrás, a partir de Adão, que é uma condição humana. Atos de pecado são escolhas, mas o pecado é uma condição humana. Então, estar salvo não é não cometer pecado. Eu comungo com a ideia de um autor antigo, e já pesquisei sobre ela, estudo muito sobre esse assunto, a respeito desse assunto, que eu acho muito interessante. É um autor chamado J. Edwin Ward.
um autor antigo, um livro de 1952, chama-se Plena Submissão. Eu creio que você não vai encontrar esse livro por aí, eu tenho ele aqui, mas é difícil de se encontrar. É um livro muito interessante e ele trata a respeito da plena submissão a Deus. Ele trabalha lá a questão de aliança e um ponto muito crucial a respeito da certeza da salvação. Do ponto de vista dele, eu acho muito interessante e gosto dessa perspectiva e defendo como a perspectiva bíblica, é que ele trabalha que existe dois tipos de pecados. Existe um tipo de pecado que é contra a comunhão e um outro tipo de pecado que é contra a salvação. Nesse aspecto, ele trabalha então que tem um pecado no dia a dia que vai nos afastar de Deus. Aquilo que Isaías já trabalha, né, dizendo que o nosso pecado ele causa separação entre nós e Deus. Então esse pecado ele quebra, ele rompe a nossa comunhão. Mas ele não nos tira de imediato a salvação. Mas existe o pecado que nos tira a salvação. No pecado contra a comunhão, são os pecados que cometemos no dia a dia. Falar indevido, falar mal de alguém, falar mentira, adultério, qualquer outro pecado que cometemos na nossa caminhada no dia a dia, estando em Cristo, esse pecado ou esses pecados vão afetar a nossa comunhão com Deus. Mas à medida que nós confessamos nosso pecado ao Senhor, que nós reconhecemos que nós falhamos, Deus nos perdoa e a nossa conexão é restabelecida. É como se, usando a linguagem atual, é como se o Wi-Fi fosse interrompido, né? Fosse um corte de Wi-Fi ali, enquanto nós estamos em pecado. Mas a partir do momento que há a vontade humana, o querer pessoal, de envolvimento com Deus, ou de perdão, de arrependimento, Deus nos perdoa. E aí nossa conexão é restabelecida. De novo, nós vamos ter a conexão com Deus. É claro que uma coisa é o perdão de pecados, consequência é outra. O caso de Davi, por exemplo. Davi foi perdoado por Deus do seu pecado contra Batseba, porque ele confessou, ele reconheceu, ele se arrependeu, mas a consequência ele não conseguiu se livrar. A espada, como diz Deus, ficaria sobre a sua família. E foi o que aconteceu. Então não confunda perdão com consequência. Mas nesse primeiro momento, nós vemos que o pecado contra a comunhão nos separa de Deus. Uma vez que nós reconhecemos o pecado e nós então pedimos perdão, nós somos perdoados por Deus. Já o pecado contra a salvação não tem perdão. Ou seja, ele nos leva diretamente à perda da salvação. Perdemos. O pecado contra a salvação é a incredulidade. A partir do momento que você deixa de crer em Deus, em Cristo para a salvação, não é somente crer em Deus, é crer em Cristo para a salvação, automaticamente perdeu-se a salvação. E não há perdão, porque não há perdão onde não há o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A não ser que a pessoa dê de novo em um outro momento uma abertura à ação do Espírito Santo para que ele possa convencer do pecado, da justiça e do juízo. Caso contrário, não há muita condição de retorno, não. No primeiro caso, o pecado contra a comunhão, ou seja, você tem Cristo, você comete um adultério, por exemplo, você tem em Cristo, você fala mentira, por exemplo, esse pecado vai te afastar de Deus. À medida que você confessou, está perdoado, resolveu o seu problema e pronto. O problema do pecado contra a comunhão é quando vai num acúmulo. Você peca uma vez, não resolve, peca duas, não resolve, peca três, não resolve, e aí vai acumulando. E eu utilizo dois termos, para ficar mais claro para o nosso entendimento, o seguinte: o pecado contra a comunhão, ele vai nos levar rapidamente à perca da salvação se não for tratado. Ou seja, você peca uma, duas, três, quatro, 5 e não resolveu. E continua assim, não resolveu. E decorrer o tempo, você vai para o segundo. Você para de crer. Porque o pecado, a finalidade dele é essa, te levar a parar de crer. Parou de crer, perdeu aquele direito que você tinha mediante a fé. Então, o pecado contra a comunhão, ele rapidamente leva à perca da salvação. Te leva à perda da salvação. Mediante um tempo de não tratável.
Já o pecado contra a salvação, que é não crer em Cristo, deixar de crer no Senhor para a salvação, é imediatamente. Então, naquele momento, você perde ali uma linguagem que você podia utilizar no dia a dia, você perdeu sua pólice de seguro, né? Você parou de pagar, acabou. Naquele momento você não tem mais cobertura, né? Então, no pecado contra a comunhão, você tem ainda uma oportunidade de mudança se você tratar no dia a dia. No pecado contra a salvação, você não tem mais tempo. Acabou ali. Você fica sem a cobertura necessária, a não ser que você retorne e volte a desenvolver a sua fé e deixe que Cristo trate no seu coração. A gente sabe, queridos, que o limpo não é aquele que não se suja. O limpo é aquele que se limpa, que toma banho todo dia, né? Para você ficar limpinho, cheiroso, não é porque você passou um dia tranquilo sem sujar. Não, é porque você tomou um banho de tarde, de noite, se perfumou e ficou bacana. Então a vida com Deus é continuamente cuidando e tratando, aparando as arestas. Isso é vida de salvação. Creia em Cristo para a sua salvação. Corrija a sua vida dia a dia. Se você não tiver certeza da salvação ainda, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque o mérito da salvação não é nosso, ele é de Deus. Mas à medida que nós nos expressamos a Ele, entregando nosso coração para a salvação e confessando nossos pecados. Próximos vídeos nós vamos falar um pouco mais sobre salvação. Nós vamos entrar nas verdades muito importantes e fundamentais. Deus abençoe, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.